coisa. Vamos pensar que isso aqui seja um tecido, houve aí um acidente, e aqui, ó, houve uma lesão profunda aqui, ó. Bem aqui, gente, estão aquela figurinha chamada de célula de Langerhans. Célula de Langerhans, tá bem aqui, ó. Bem aqui eu vou ter os fibroblastos, vou desenhar dois aqui, e bem aqui eu tenho fibrócitos. Aí eu tive um dano, eu tive um acidente, o qual eu tive uma perda tecidual considerável. Nesse momento aqui, gente, essa célulazinha chamada de célula de Langerhans, ela vai produzir uma molécula de sinalização. A molécula de sinalização que ela produz é o fator de crescimento de fibroblasto. Fator de crescimento, o próprio nome já fala, se é um fator de crescimento de fibroblasto, ele vai estimular o fibroblasto a entrar em proliferação celular. Crescimento em quantitativo, mitose. Porque eu preciso que alguém chegue aqui e comece a tapar esse buraco. Esse buraco, que ele é tapado por tecido cicatricial é o quê? É colágeno. Tecido conjuntivo. Então tem uma lesão que precisa ser tapada. E aí, célula de Langerhans libera o fator de crescimento de fibroblasto, que vai atuar onde? No fibroblasto. Para que ele entre em quê? Mitose. Estimula a mitose. E ele começa a se proliferar. Eu tenho que formar um exército para migrar para a região da lesão, para que eu comece a produzir o quê? Colágeno para tapar aquele buraco. Só que, professor, o fator de crescimento de fibroblasto, ele estimula os fibroblastos, mas ele chega aqui também, ó, e estimula quem? Os fibrócitos. Para que os fibrócitos, eles sofram o processo chamado de reversão celular. Ou seja, aquele núcleo que estava heterocromático, ele volta a ser o cromático novamente. A célula de fibrócito, ela vai ser revestida, reversão, a forma de quem? De fibroblasto. Então, quem estava como fibroblasto, eu estimulo a multiplicação. E quem estava como fibrócito, eu faço ela ser novamente fibroblasto. Ela retorna. O processo chamado de reversão celular. Se ela era uma célula inativada, quiescente, adormecida metabolicamente falando, a sua cromatina deixa de ser compactada, começa a frouxar a cromatina torna-se frouxa, volta a ser uma eucromatina e ela passa a ter a capacidade de produzir novamente colágeno. E na hora que eu formo esse exército, por exemplo, de fibroblasto, eles vão migrar para onde? Para onde que eles migram? Para o interior da lesão. E o que eles produzem? Colágeno. Começa a tapar esse buraco aqui. Começa, né? Olha lá. Está tapando o buraco. De colágeno e tapando o buraco com o quê? Fibroblasto. Só que a lesão, ela precisa ser retraída. Na maioria das vezes, dependendo da cicatrização, eu não consigo unir toda a extremidade, mas eu tenho que estreitar o máximo que eu conseguir. E aí vem o que? Vem o segundo fator, liberado aqui por essa célula de Langerhans, chamado de fator de diferenciação beta-1. O próprio nome já fala, não é de crescimento, é um fator de diferenciação. Por quê? Para eu retrair a cicatriz, eu tenho que ter contração. E essa célula chamada de fibroblasto é uma célula habilitada a produzir qual tipo de proteína? Colágeno. Então ela tem que ser diferenciada a produzir proteínas contráteis, chamadas de actina e miosina. Até no entanto, como fibroblasto, ela produz colágeno. Ela vai ter que sofrer um processo de diferenciação para que ela consiga produzir proteínas que somente as células musculares são habilitadas a produzirem. E aí, quando o fator de diferenciação beta-1 chegar nos fibroblastos, fará com que eles sejam diferenciados e comecem a produzir actina e miosina.
Se eles começarem a produzir a tireomiosina, isso é uma coisa própria ou uma coisa atípica? Atípica. Então, se é uma coisa atípica, os fibroblastos serão chamados de miofibroblastos. Miofibroblasto. Mio vem de músculo. Então, é um fibroblasto que temporariamente atua realizando o papel de músculo, ou seja, contração. Ele vai voltar a produzir só colágeno ou ele vai ficar, tipo, por ele ter sofrido a diferenciação, ele vai continuar? Tudo vai ter apoptose. Tudo vai morrer. Qual é o intuito de eu formar miofibroblasto? Somente fechar a lesão. Porque eu preciso de uma célula que tenha capacidade de contração. Célula muscular não vai migrar para cá. Eu tenho que fazer o quê? Diferenciar o fibroblasto para que ele deixe de produzir colágeno e produza proteínas contráteis. Na hora que ele começa a produzir proteínas contráteis, ele se transforma no miofibroblasto. Isso é uma célula própria do tecido conjuntivo? De forma alguma. Então, na prova, se eu disser para vocês que miofibroblasto é uma célula do tecido conjuntivo, está errado. Ela não é uma célula do tecido conjuntivo. Ela é uma célula atípica que vai aparecer transitoriamente só em processo de regeneração tecidual. Para quê? Porque essa célula miofibroblasto, ela vem para cá agora. Olha o miofibroblasto aqui, ó. Vou colocar 2 aqui. Aí eles começam a fazer o quê? Contrair. E quando contraem, eles vão fazendo o quê com a lesão, com a ferida? Eu vou ter na retração cicatricial, vou ter na retração de ferida. Então, primeiro eu tive o quê? Eu produzi exército de fibroblastos para tapar a lesão. Depois eu diferenciei os fibroblastos para que eles conseguissem retrair a ferida. A famosa retração cicatricial. Professor, na maioria das vezes não consegue retrair totalmente. Tudo bem, mas pelo menos eu fechei o máximo que dava por conta da perda considerável do tecido. Professor, depois de tudo isso aqui, eu tive a retração cicatricial, aí essa célula de novo, ela vai liberar quem? Vai liberar colagenase. E quando ela libera colagenase, é para justamente fazer o quê? Remodelar a cicatriz. Porque quando eu vou tapando aqui, era para ter, olha só, era para estar na linha da cicatriz, da superfície. Ultrapassou, tem excesso. Como tem excesso, a colagenase foi liberada e começa a fazer o que? A remodelação cicatricial. Eu vou consumindo todo o excesso de colágeno da cicatriz. Por isso que a cicatrização, com o tempo, ela vai ficando, no começo é uma coisa grosseira, que depois ela vai tomando uma forma por conta da remodelação cicatricial. Os miofibroblastos que aqui estão entram na apoptose. Então, os miofibroblastos entram na apoptose, colagenase remodela, retira todo o excesso de colágeno. Professor, se eu não liberar colagenase, tu tem queloide. Se tu não libera colagenase, se tu tem um defeito genético, o qual as células de Langerhans não conseguem secretar colagenase, eu não tenho remodelação cicatricial. Se eu não tenho remodelação cicatricial, o resultado disso é a queloide, o excesso de colágeno na cicatrização. Perceba uma coisa, qual é o tecido da superfície aqui de origem? Epitelial. Em cima da cicatriz, no início a cicatriz fica vermelha? Por que ela fica vermelha? Porque o tecido que está tapando o buraco, ele é ou não vascularizado? Se ele é vascularizado, fica extremamente vermelho. Fica um tecido sensível? Extremamente sensível, porque ele tem vários plexos, coisa que o epitelial não tinha. Com o tempo, professor, eu percebo que de vermelho ele vai clareando, assim como as estrias. Perfeito. Por quê? Porque ele tende a se adaptar e executar, por exemplo, ele entende com o passar do tempo, já que ele está atuando como um tecido de revestimento,